A pandemia é uma guerra. E é uma guerra que tem causa, tem agente, tem agressor, tem vítimas e tem soldado. E a minha categoria fez parte da turma dos soldados, porque nós estivemos na linha de frente e muitos de nós falecemos atendendo a população. E, em geral, atendendo anônimos que nem conhecíamos. E justamente como nós estamos numa guerra, faz questão absoluta de dizer que Ésquilo, 500 anos atrás, e quem me conhece sabe que eu faço essa citação frequentemente devido à sua importância, é que numa guerra a verdade é a primeira vítima. E eu afirmo, na guerra do Covid, a verdade foi assassinada inúmeras vezes, independente do lado, pelo fato básico de que muitas pessoas procuraram a satisfação dos seus ideais político-ideológicos e não necessariamente dos fatos verdadeiros. Considerando isso, eu que sou um ginecologista e obstetra, mas fui compelido a estudar o Covid desde o início, convivi com todas as idiosincrasias políticas que foram criadas durante a pandemia. Eu descobri que ser favorável ou contrário à máscara, eu descobri que ser favorável ou contrário à vacina ou determinados tratamentos era um ato político-ideológico. E eu fiz toda uma faculdade acreditando que as questões médicas são decididas a partir de trabalhos científicos com níveis de evidência. E não foi isso que aconteceu. Na política, determinado grupo político acha que quem não usa máscara, quem não faz a vacina, quem faz tratamento precoce, é inimigo. Ao oposto, também existe um lado que acredita que tudo isso é inimigo. E eu insisto, nós temos que buscar, doa quem doa, sempre a verdade. Por isso, e é justamente por isso que eu sempre busquei mais aqueles que tinham dúvidas e que buscavam a verdade do que aqueles que tinham certezas e, portanto, eram imutáveis. E às custas disso, eu acho que nós precisamos citar algumas questões muito importantes. Quero dizer que, do ponto de vista de busca de trabalhos científicos em medicina, a medicina não é uma ciência exata. E, portanto, a utilização de trabalhos científicos com metodologia discutíveis foram utilizadas por todos os lados para satisfazer o sentimento daquele que precisava ter o seu sentimento coberto por um trabalho científico. Então eu vi, por exemplo, os defensores de máscaras citarem trabalhos dizendo que as máscaras salvavam vidas. Entretanto, esses mesmos que exigiam um nível de evidência muito alto, por exemplo, para determinados tratamentos que eram utilizados por grupos de médicos, não se preocupavam com os níveis de evidências disponíveis nos trabalhos que defendiam a utilização de máscara. E justamente por isso, a gente percebeu que as redes sociais criaram uma grenalização na ciência como eu nunca vi. Vacinas indiscutivelmente salvam vidas. Portanto, ser contra a vacina é apenas estar dentro de uma bolha e esquecer toda a história que se tem por trás. Qualquer tratamento, até se tornar um tratamento com evidência alta, ele é experimental. Assim anda a ciência. E as vacinas são, sim, um tratamento experimental pelo fato de que não tem um nível de evidência mais alto. A despeito disso, um indivíduo médico não conhecia grandes para-efeitos importantes da vacinação, especialmente a da Pfizer. Quando eu mostrei o trabalho, ele ficou chocado, porque pela bolha no qual ele circulava, esse tipo de para-efeitos não andava. E aí a gente cai num problema. Bolha é um lugar muito preocupante. A grande vantagem da bolha é que dentro da bolha a gente tem uma grande aceitação. Dentro da bolha, aquilo que a gente fala tem eco e eco positivo. O grande perigo da bolha é que existe uma outra bolha, na qual tudo aquilo que a gente acredita é considerado mentira, genocídio e assim por diante. E é justamente por isso que eu me dou ao trabalho, com uma certa náusea, deputado,
de circular por todas as bolhas, para obter todo o conhecimento que eu preciso para conseguir me manifestar. Até porque, para quem não me conhece, eu sou presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul é o maior sindicato médico da América Latina e tem dentro do seu corpo médicos com todas as ideologias. E eu sou representante deles, a despeito das ideias que eles tenham, se concordam ou não comigo. E aí nós vamos entrar com relação a um problema grave das vacinas do Covid. As vacinas do Covid são vacinas feitas para a primeira geração. Como elas são feitas para a primeira geração, elas têm toda a lógica do mundo de serem eficazes para a primeira geração. Quando as pessoas começam a se surpreender que cai a eficácia das vacinas com o tempo, é apenas a demonstração absoluta de que desconhecem a ciência e acham que é a imunidade do ser humano que cai. E não é o fato de que nós estamos tratando de um ser mutante, que é o vírus, e que, portanto, passa a ter novos antígenos, cujas vacinas não têm capacidade de produzir imunogenicidade. E é justamente por isso que fazer terceira, quarta, quinta, sexta, sétima dose para o Covid, utilizando as vacinas de primeira geração, não tem absolutamente nenhuma lógica, e mais do que isso, a gente passa a ter acesso aos para-efeitos dessas vacinas. E aí é uma questão muito importante. Nós temos visto na mídia, a mídia tradicional, de maneira muito clara, repetindo de maneira bastante importante a importância da utilização de várias doses. E utilizaram como fonte o CEO da Pfizer. Quero dizer para vocês que o nível de evidência que o CEO da Pfizer apresenta é zero. Ele é um indivíduo que tem interesse apenas e exclusivamente econômico. E, portanto, nós estamos tratando de uma questão comercial. Faço questão de dizer que a própria Pfizer tem um documento que ele foi disponibilizado porque o Congresso americano fez uma audiência na qual a Pfizer solicitou que não mostrassem os seus resultados para os próximos 55 anos. Mas caiu isso. E ao caírem, eu tive acesso ao trabalho. E o trabalho mostra que entre os vacinados nos Estados Unidos, até o dia 21 de fevereiro, tinham tido 42.086 para efeito, dos quais 1.223 mortos. O que significa que no exato segundo em que a gente passa a conhecer os para-efeitos, a gente pode tratar com mais verdade e menos granalização sobre os assuntos. Porque a gente tem, em parte, os efeitos, há uma redução de internação hospitalar, de infecciosidade, e há o para-efeito que nós precisamos conhecer. Nesse aspecto, faço questão de dizer absolutamente. Já foi dito aqui e eu faço questão de repetir. Máscara em ambiente aberto é algo que não tem a menor lógica. Faço questão de dizer, pelo que eu entendi, eu posso usar máscara no ambiente aberto, desde que eu não esteja fazendo esporte. Mas se eu for fumar um cigarro, eu posso ficar sem máscara. O que não tem lógica. Faço questão de dizer que a própria OMS já disse muito claramente que as restrições e que o fechamento da economia não funciona. Mas, por alguma razão, nesse momento, os governantes esqueceram a importância da OMS e simplesmente querem fazer para os outros as restrições. E aí eu vou cair aqui na questão do passaporte de vacina. Passaporte de vacina, deputado, ele não tem lógica. Passaporte de vacina é o estabelecimento do que eu chamo de neossegregacionismo. É segregar pessoas, porque uma ou outra não estão mais protegidos, mas por uma razão, porque essas pessoas têm uma sinalização de virtude. Se o objetivo é sinalizar virtude e não é necessariamente salvar vidas, nós estamos tratando de uma atitude política e não de uma atitude médica. Faz questão de lembrar, para quem não conhece, que os Estados Unidos teve durante 50 anos uma lei segregacionista chamada Jim Crow, sul dos Estados Unidos, que separava negros de brancos. É exatamente isso que o passaporte sanitário faz, separa vacinados dos não vacinados. E há um detalhe importante, nós temos que tratar sobre as novas variantes.
Porque as vacinas são feitas para as primeiras variantes. E a variante Ômicron teve ontem, ao que me consta, o primeiro óbito. Ela já está espalhada pelo mundo, inclusive pela nossa cidade, já tem gente aqui, já chegou pelo Brasil, e ela veio basicamente por pessoas que têm o passaporte vacinal, porque são essas que podem vacinar, que podem viajar, e a vacina não é capaz de pegar a variante Ômicron. O que só prova o seguinte: comprovante vacinal é uma coisa absolutamente tirânica, segregacionista, sem lógica, ilegal e anticonstitucional. Certamente. Vacinas, especialmente para pessoas muito jovens. Nós temos 2 crianças internadas na UTI em Sorocaba. Ela tem muito mais riscos do que benefícios. E, portanto, obrigá-los a fazer não tem a menor lógica. O que tem lógica são 2 coisas: favorecer e baratear os exames para detecção de imunidade. O Simers tem um acordo com o laboratório para obter o teste de imunidade e imunes não têm por que fazer a vacina. E